Eu quero deixar um pequeno versículo que está lá em João 10:10. É muito conhecido esse versículo, mas ele fala no profundo dos nossos corações. Fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas nós vamos mais um pouquinho ali, que tem uma coisa maravilhosa para nós. Eu vim, Jesus diz, eu vim. E eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Pode assentar. Amados, nós nunca esperamos, nunca nos preparamos, nunca pensamos que o ladrão um dia vem nas nossas casas. E nós baixamos as guardas, ficamos tranquilos, fechamos as portas, chaveamos as janelas, confiamos nos muros que tem em volta das nossas casas e descansamos. Mas, quando baixamos a guarda, o inimigo, ele vem. Ele é terrível, ele é sagaz, ele é destruidor, e ele vem. E quando ele chega nas nossas casas, a primeira coisa que ele faz, ele saqueia. Ele entra, ele arromba, e ele vem com um objetivo só: roubar. E muitas vezes nós ficamos preocupados que ele vai roubar o nosso ouro, a nossa prata, as nossas coisas. É com isso que muitas vezes nos preocupamos. Mas esquecemos de preocupar com as coisas mais importantes da nossa vida, que é a nossa família. É tudo que Deus nos deu, é a nossa família. E a nossa família que Ele vai pedir conta. Aonde está seu filho? Aonde está sua filha? Aonde está seu pai? Aonde estão seus irmãos? E quando ele entra, ele pega primeiramente aquilo que mais nos fere, aquilo que mais nos machuca e aquilo que nos destrói. É a nossa joia. É aquela joia que você carrega 9 meses, que você ensina o caminho, que você prepara para o dia de amanhã, e ele não sabe como mexer em você, porque você sempre está em oração e fortalecimento. E muitas vezes nós oramos muito por nós, pais, esquecemos de orar pelos nossos filhos. Achamos que porque Ele está conosco todo dia, eles já estão preparados para seguir o mundo, porque o pai e a mãe é crente. Engano seu. Quem tem que ser crente é Ele. Quem tem que ter experiência com Deus é Ele. E é nós que colocamos essas experiências no coração deles. Mas ele entra. E a primeira coisa que ele rouba os filhos. E quando ele rouba os filhos, ele desestrutura toda família. Toda família. Porque nós começamos a dizer: aonde eu errei? Aonde eu errei? Deus, mas o que eu fiz? O que eu fiz? E nós não temos resposta de Deus. Nós não temos resposta. Porque Deus não precisa nos responder. Ele age como Ele quer. E na ação de Deus,
Ele faz isso para nos aperfeiçoar e para nós nunca desistirmos. E muitas vezes nós nos apegamos nos nossos bens e nas nossas joias. Mas se você tem uma joia na sua casa, e se você não tem ainda, Deus vai te dar, já começa a orar por ele. Que a joia mais preciosa é a herança dada por Deus, que é nossos filhos. E eu acho que nessa noite, quem poderá explicar melhor o que eu estou falando para vocês, é o meu irmão em Cristo Jesus, Alian. Meu filho por herança que Deus me deu. Eu acho que ele vai saber explicar melhor. Deus te abençoe. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu fiquei muito surpreso com o convite do meu pai para estar pregando essa noite. É muito difícil, né? Acho que eu sou um pouquinho mais chorão que o Michael. É muito difícil quando Satanás ele entra no lar para destruir. Quem viveu o que eu vivi, quem passou o que eu passei, talvez não poderia estar aqui neste momento. Estou igualzinho aquela musiquinha, já vi fogo e terremoto, até o vento forte passou. Quando eu cheguei naquele Japão, começando minha história do começo, eu quero dizer que meu pai e minha mãe não teve culpa de nos levar para aquele lugar. Tudo tem um propósito de Deus. E quando os propósitos de Deus, estão trilhando no onde Ele colocou, as coisas prosperam. Quem aqui nunca passou fome? Quem aqui nunca passou luta? Não precisamos estar em outro país para passar tudo isso. Eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive na igreja foi na época que eu tocava no louvor baixo. Foi daí que começou a minha luta espiritual. Até hoje eu sou conhecido como filho do pastor Takemi. Antigamente eu dava risada disso tudo. Falei, puxa vida, filho de pastor, todo mundo fala, é o filho de pastor Takemi. A gente não era conhecido. Hoje eu sou grato porque eu sou o filho do pastor Takemi. Porque muitas pessoas me conhecem e eu tenho bastante livre acesso em lugares por ser filho do pastor Takemi. Mas a minha pergunta é, sou filho do pastor Takemi. E você, qual que é a sua identidade? Qual que é a sua identidade perante Deus? O que você tem procurado? Qual é o exemplo que você tem dado sendo filho de cristão, independente que seja pastor ou não? Vocês estão achando que o pastor Takemi e a pastor Noeli são bravos, são assim dessa forma com todos aqui? Não, em casa também. Você está achando que é fácil a gente subir num púlpito? Não. Eu estou com 43 anos de idade, é a primeira oportunidade que ele me deu para subir aqui e falar a palavra de Deus. Por que isso? Porque até então não estava preparado. Existe um preparo para todas as coisas. Quando me tiraram do louvor, lá em Okayama-ken, com uns 12, 14 anos de idade, eu falei para mim mesmo, nunca mais piso nessa igreja.
saí. Fui para o mundo. Eu senti o inimigo entrar dentro da minha vida. E eu prometi para mim mesmo que eu seria um tropeço na vida dos meus pais. Prometi para mim mesmo que eu ia destruir tudo que eles fizessem, a obra lá. Mas a obra não era minha. Satanás nos engana. Ele faz nos enxergar algo que para os nossos olhos é bonito. Alguém já pegou e comprou uma laranja linda, por fora linda, lisinha, e quando você abre por dentro ela é podre? Engana os nossos olhos. Eu prometi para mim mesmo também que eu nunca na minha vida eu ia testemunhar isso, porque para mim é vergonha. Vergonha de ser filho de quem eu sou, filho de quem eu sou, e filho de quem eu sou, fazer tudo o que eu fiz. Aos 15 anos, me tornei dependente químico, alcoólatra, violento, insuportável. E a minha vida sem Cristo era perturbada. Só que a minha perturbação não começou quando eu desviei dos caminhos de Deus. A minha perturbação começou aos 9 anos de idade. 9 anos de idade eu comecei a ver demônios. Não entendi isso por quê. Eu vi o fogão levantar e acender na minha frente assim. Ele flutuava. E eu saía gritando igual um louco em direção da minha mãe. E muito no começo eles achavam que tudo isso era uma coisa da minha cabeça, uma ilusão. Até que um dia minha mãe pediu para que Deus desse um discernimento e ver o que eu estava vendo. Tive um encontro com Deus, fui batizado em línguas estranhas. Depois de 1 ano dessas visões que eu comecei a ver, numa igreja que até hoje não esqueço, tinha uma harpa que o cara tocava. Não sei o nome daquele instrumento assim, que tocava assim, coisa mais linda do mundo. Era uma harpa. Foi ali que eu fui batizado em línguas estranhas. Também pude ter a visão de anjos. Mas o Satanás, ele é tão astuto que ele nos faz esquecer o que Deus nos mostra. Quando eu saí dos caminhos de Deus, a minha vida acabou o brilho totalmente, não era feliz em tudo que eu fazia. Eu podia ter os melhores carros, podia ter tudo que eu achava que era alegria para mim. Podia ter os melhores celulares, os melhores videogames. Podia ter dinheiro, podia ter fama. Mas nunca nada me trouxe alegria. Sempre senti um vazio tremendo dentro do meu coração. Sempre procurando saber por qual motivo de tudo isso. Certo dia, uma vez, eu subi na escada de casa. Eu senti o inimigo me acompanhando, junto comigo. E ele mandou, olha no espelho. Quando eu olhei no espelho, ele falou, vira o rosto. Quando eu virei o rosto, o meu semblante permaneceu no espelho. Podia estar contando historinha para boi dormir, mas não. Aconteceu isso tudo. A pergunta é, por que tudo isso aconteceu? Quem que foi errado, meus pais ou eu? Não, meus pais não teve culpa. A boa obra eles estavam fazendo. Nós não devemos culpar ninguém pelo seu pecadinho, nem pelo pecadão. Nós não devemos culpar nossos pais pelos nossos erros.
Nós não podemos culpar a nossa incapacidade, às vezes, pelos nossos atos. Hoje nós vivemos num mundo ao qual não busca mais a palavra de Deus, não busca mais a oração. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Por que eu estou dizendo esse versículo? Porque mesmo nas minhas aflições, nas minhas angústias, ainda eu acreditava que existia um Deus que podia todas as coisas. Me tornei um dependente químico, na qual nenhum tipo de droga mais fazia efeito. Só na veia. Metanfetamina. Tive 17 inícios de overdose. Na última fui parar no hospital. E nessa última eu fui preso. É vergonhoso, mas fui. Passei quase 3 anos e 2 meses preso lá naquele lugar. Eu quero dizer para vocês que foi o momento mais feliz da minha vida. Nossa, por quê? Porque ali eu não tinha droga para usar. Ali eu pude sentar com meu amigo Espírito Santo. Eu quero dizer que independente de onde você esteja, o Espírito Santo está com você. Quando eu entrei naquela cadeia, eu comecei a aprendi a ser obediente, eu aprendi a respeitar e eu aprendi a esperar. Ali tinha todos os tipos de raças, todos os tipos de pessoas, até dos pequenos até os grandes. E eu fiquei na cela com um dos maiores mafiosos do Japão, Yamaguchi Gumi, era o seu nome. E através da minha transformação naquele lugar e de ser diferente, aquele homem começou a cuidar de mim dentro da cadeia. No Japão tem 3 refeições. De manhã, na hora do almoço e 6 horas da tarde. Não entra nada dentro da prisão. São 2 visitas por mês. 10 minutos através de uma vitrine. E 3 cartas por mês que pode mandar. Eu quero dizer para vocês que o único amigo que nós temos aqui na terra é um pai e a mãe. Se você ainda tem um pai e tua mãe, honra eles. Porque é nos momentos das dificuldades, nos momentos das lutas e tristeza, é que nós temos um pai e uma mãe. E se hoje eu estou aqui testemunhando isso, é porque hoje eu tenho ainda um pai e uma mãe que ora por mim. Nunca desista dos seus filhos. Nunca desista da sua família. Nunca desiste de quem te ama. Se você tem um filho perdido, que te maltrata, que te humilha, que descrê de você, num Deus que você serve, não dê importância, porque a semente já foi lançada. E através da sua diferença vai fazer diferença no seu lar. A palavra de Deus diz em João 3:8 que o vento sopra onde quer.
ouve só voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim que é nascido pelo Espírito. Foi assim que eu nasci, do Espírito dentro daquele lugar. Só que eu sou uma pessoa bem teimosa. Eu comecei a falar com Deus no meu pensamento. Pai, falta 8 meses para chegar o Natal. E eu já estou aqui mais ou menos 1 ano. Eu queria tomar a Santa Ceia. Na cadeia não entra suco, não entra pão. Mas nosso Deus é um Deus do impossível. Nessas 3 refeições que tem na cadeia, eu tirei a refeição mais importante, que era a refeição de manhã. Só que lá no Japão não podia deixar descartar comida de jeito nenhum. Se eles descobrissem que estava descartando, não podia ficar na solitária. Tinha que comer. Qual que foi minha ideia? Minha ideia era jogar a comida da descarga escondido rápido e fingir que estava comendo, para mim poder jejuar. De 120 quilos fui parar nos 70 quilos. Comia 2 refeições balanceadas por dia. Era tão pouquinha que a fome era demais. A falta de vontade de comer um doce, a falta de vontade de comer as coisas e não podia comer. Quando chegou no dia 24 de dezembro, comecei a chorar. Comecei a lembrar dos tempos bons em que eu vivia na casa do Senhor. Comecei a lembrar dos tempos bons que vivi com minha mãe. Só que nesses momentos é que Deus está trabalhando. É no momento da tempestade é que Deus está trabalhando. Se você hoje está no meio de uma tempestade e tem Jesus Cristo dormindo nele, é melhor do que o diabo remando. Permita que Jesus continue dormindo no seu barquinho. Se as lutas estão vindo, continua permitindo que Jesus permaneça no seu barquinho. Porque se a tempestade parou, é sinal que o diabo está remando ao contrário. Eu aprendi que uma vida sem oração é como uma casa sem luz elétrica. Não tem geladeira, não tem luz, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem Wi-Fi, não tem televisão. É uma vida de um cristão sem oração. Quando você estiver numa oração a semana inteira, como eu estive, foi uma luta tremenda na minha vida. E se na tua vida não tiver luta nesses momentos, alguma coisa está errada. É nas fraquezas que nós nos fortalecemos. É nas lutas que nós vencemos. Eu nunca vi até hoje um crente sem luta e um soldado sem vitória se não tivesse guerra. Quando chegou dia 24 de dezembro, 8 meses jejuando, tirando o melhor de mim, bateu um rapaz na porta da cela e disse: Alian, em nome da corporação da academia, do presídio aqui de Kyoto, nós pedimos perdão. A nossa máquina de arroz quebrou, não sabemos o que aconteceu. Pedimos marmita para trazer para vocês.
como vai atrasar a marmita, a gente vai dar um suco de uva e um pão. O impossível Deus faz. O impossível Deus move montanhas. Quando entrou aquele suco de uva, poderia ser qualquer outro tipo de suco. Podia ser suco de maçã, suco de laranja, suco de pêssego. Podia ser outro tipo de coisa, mas o que eu jejuava? O que eu pedi para Deus? Pão e suco de uva. Aquele 24 de dezembro, na minha pequena cela, se tornou algo inesquecível. Ceei, orei, chorei a noite inteira, agradeci. Cumpri minha pena no Japão por ser usuário. E fui deportado. Eu estava tão cheio do Santo Espírito. Tão cheio. Obrigado, irmão. Eu estava tão cheio do Santo Espírito que o meu irmão pastor, ele tinha uma turma que evangelizava pelas praças, pelas ruas. E quando a gente estava caminhando, eu vi um paralítico numa cadeira de rodas, sentado na frente de sua casa. E o Espírito Santo me tocou no coração. Vai lá e fala do meu amor por ele. Quando o Espírito Santo fala no seu ouvido, não pense que é do seu pensamento. Obedeça. Faça. Porque nosso Deus não é um Deus de confusão. E aquele povo que estava junto comigo, todo mundo ali conversando, falando de Jesus, e o Espírito Santo falando, fala do meu amor para ele. Só que faça diferente. Lança um desafio para ele. E eu com pensamento falei, qual o Espírito Santo de Deus? Fala para ele, se ele for hoje na igreja, ele vai voltar empurrando a cadeira de roda. Só que eu fui um pouquinho mais ousado. Falei, turma, vem aqui todo mundo aqui, vamos tirar uma foto, que será a última vez que ele vai estar numa cadeira de roda. Se ele for para a igreja hoje, Deus vai libertar a vida dele, ele vai empurrando a cadeira de roda para casa. E todo mundo sem saber, é mesmo, né? Ô homem de pequena fé. E eu digo para aquele paralítico, se você crê que Deus possa tirar você dessa cadeira de roda, ele falou, eu creio. Só que eu não vou orar aqui para você, você vai lá na igreja, você tem que dar o teu primeiro passo. Deus vai concretizar a vitória na sua vida hoje. Quando chegou 8 horas da noite, era o pastor Tom que ia pregar naquele dia. Até hoje não esqueça aquele paralítico chegando com sua mãe na cadeirinha de roda. A mãe empurrando, e ele lá com a mãozinha lá ajudando. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Aquele dia o culto para mim foi igual está sendo hoje. Não estou conseguindo parar em cima das pernas. Pegou até tremedeira nas minhas pernas aquele dia. Falei, meu Deus, e agora? Só que como sendo filho do pastor Takemi, eu vi isso a vida inteira. E tinha certeza que Deus ia levantar aquele paralítico. Só que o pastor Takemi não estava junto lá, né?
Ah, Jesus. E vamos lá nós tudo, e pessoal orando para aquele paralítico, e nada, e nada, e nada. Deus tocou no meu coração, vai lá e toca nele. Eu falei, o quê? Não, de jeito nenhum, mas não vou mesmo. Aí Deus falou assim para mim, não te dou espírito de covardia, mas de ousadia, vai. Até hoje não esqueço. Quando eu cheguei naquele paralítico, todo mundo segurando, que eu quietinho no canto, que só toquei nele assim, eu senti uma coisa diferente assim, ele pegou a cadeirinha de roda dele e foi empurrando. Nunca contei isso para ninguém, a glória é de Jesus, a glória é de Deus. E Deus me provou ali que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele move, acontece. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar preparados. Como nós lemos agora no início, João 10:10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele vem com fúria, ele não mede, ele não pensa, ele não se importa com você, independente da forma que você esteja. Qual forma que ele vem roubar? Ele vem roubar a tua esperança dentro da igreja, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. Ele te mostra algo para você enganador. Ele coloca em sua mente que sua esposa não é perfeita para você. Ele coloca na tua mente que o seu filho nunca vai prosperar. Ele coloca na mente que o seu marido nunca vai mudar. Ele coloca na sua mente que o seu serviço nunca vai fazer você prosperar. Esse é Satanás. Mas aí vem a pergunta: qual é a abundância com Jesus? Se o nosso Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para nós. Alguém já foi numa praia famosa? Lá no Japão tem uma praia famosa que chama Totoriken. É a praia mais linda que eu já vi hoje na minha vida. Se aqui nessa terra tem tanta maravilha que o nosso Deus fez, como seria esse céu que nós jamais vimos e imaginamos? Mas todo mundo fala, alguém já viu? Não. Nenhum de nós vimos. Mas você vai ficar aí esperando? Sentadinho? Se Jesus voltar hoje. Se o nosso Deus voltar hoje. O céu está dessa forma. A porta está aberta. Ainda sinto o vento. Não sei nem para onde ele vai. Mas uma coisa eu sei. Que quando essa porta fechar, eu vou subir com ele. Prepara-te. Busca. Clama. Chora. Se humilha. Se entrega. Confessa os seus pecados. Não se envergonha. Tenha vergonha se um dia Jesus voltar e você ficar. Eu fico imaginando Noé. Enquanto ele construía a arca com sua família, o povo casava, bebiam, se prostituía e tinham os filhos. Até que foi vinda, quando fechou a porta. Sobrou somente a família de Noé. O povo todo pereceu. Quando você tiver um amigo em volta de você e dizer, vamos curtir hoje, amanhã vamos pegar uma baladinha, vamos beber, vamos fumar.
Você pode curtir agora, mas você terá eternamente no inferno para refletir o que você podia ter feito e não fez. Eu fico pensando comigo hoje, Deus, por qual motivo o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse comigo? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por todas as situações? Por que não poderia ter sido diferente desde o início, junto com meus pais, crescendo junto? Por que tanta luta? Por que tantas pessoas em volta de mim querendo me destruir? Por que tanta inveja na qual eu nunca tive nada? Eu sou apenas um filho de um pastor. Demorei muitos anos para me conquistar uma amizade, um amigo, uma amiga, a Bruna. Tantos anos de igreja, conquistei um amigo que nunca falou mal de mim para ninguém, que nunca me se importou quem eu era. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e confiável é que os irmãos vivem em união. É essa união que nós devemos ter um com o outro. De você não ficar olhando o seu irmão que está do seu lado, passando por tribulações e luta, se o filho dele é perdido, se ele caiu no mundo, se o pai dele bebe, se a mãe dele fuma. Não, está errado. Se Deus mostrou para você que seu amigo está do seu lado com esse problema, levanta. Cadê você, soldado, homem de Deus, para estar orando junto, ajudando o seu irmão nos momentos da luta? Nós não somos uma só carne, um só corpo, só espírito. Quem quer um avivamento novo neste mundo? Ainda. Quem nunca viu um avivamento? Quem aqui nunca viu um paralítico andar? Quem aqui nunca viu um cego ver? Por que as igrejas não estão tendo mais paralítico nem cego vindo? Será que estão todos curados? Não! Porque não acreditam mais na cura nem na libertação. Eu lembro na época do meu pai montava aquelas tendas lá, como era gostoso. Vinha pessoas de tudo quanto é tipo. Vinha mancando, vinha sem dente. Vinha tudo sujo. E saía com dente, saía enxergando, saía andando. E aquilo lá era a coisa mais linda. Por que hoje nas igrejas não acontece isso? Por que nós todos estamos calados? Por que hoje em dia não se vê mais um glória a Deus? E aquelas irmãzinhas do coque? Quem lembra daquelas irmãzinhas do coque? Que ficava falando em línguas o tempo todo na hora do culto. E quando você chegava perto, falava: ai meu Deus do céu, já vai revelar a minha vida. Quantas vezes eu corri dessas irmãzinhas do coque? E quantas vezes eu chegava em casa e ela estava lá me esperando. Vem aqui. Deus mandou te falar algo para você. Você tem até o final do ano para você se converter. Senão sua vida vai ser ceifada. Você e do seu amigo. Aquilo me entrou no coração como flecha. No final do ano, eu converti a Cristo.
e meu amigo morreu. Eu morri para o mundo e vivi para Cristo. E meu amigo não teve a mesma sorte. Deus nos avisa. A noite chega e o nosso deitar, quando nós não estivermos preparados, Deus vem. Olha bem para o lado teu aí. Se Jesus voltar agora, só vai ficar as roupas aqui. Cadê o teu filho? Cadê o teu parente? Cadê teu primo? Cadê teu irmão? Cadê teu amigo? Cadê teu vizinho? Por que você não falou do meu amor? Por que você não insistiu enquanto podia? Por que você não buscou enquanto você podia buscar? Por que você se importou tanto com o irmão que estava do seu lado e não percebeu que você se perdeu? A palavra de Deus diz, fez uma parábola, Jesus fez uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Se você está enxergando, você está guiando quem está cego? Não bastasse tudo isso para terminar, eu me perdi de novo, mesmo tendo todas as experiências com Deus. Me perdi de novo, ao ponto de querer tirar minha vida, ao ponto de desistir de tudo. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando eu fui nesse encontro com Deus, meu pai não sabia. Eu fui determinado a voltar e tirar minha vida. Cansado de ser vergonha da família. Cansado de ser vergonha perante Deus. Cansado de todas as coisas que eu achava que era cansaço, mas não era. Por que você está falando isso? Porque a vida inteira eu fiquei esperando a ajuda dos homens, mas nunca permiti que Deus estendesse sua mão para a minha vida. Naquele encontro, eu permiti Jesus tocar em mim. E quando Jesus toca, Ele transforma. Ele mostra. A minha vida se tornou como Jó. Antigamente eu só ouvia de falar, mas agora meus olhos veem. E hoje eu vejo a presença de Deus em minha vida. Quando você permitir que Jesus abra os seus olhos. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como que eu faço para que Deus possa entrar no meu coração? Apenas permita. Não tenha medo. O inimigo, ele entra, destrói, te coloca lá no pó. É exatamente aonde Deus quer te resgatar. Das cinzas. E quando Deus me resgatou das cinzas, do pó, Ele me mostrou uma visão.
Ele me colocou em um campo enorme, onde a palha era tudo seco. Em distante havia carro, casa, dinheiro, fama. E aquilo foi entrando na minha mente, eu queria entender qual o motivo daquilo tudo. E Deus me colocou no centro, no meio. E aquilo começou a pegar fogo. O fogo foi consumindo carro, casa, bens, dinheiro. Tudo que eu achava que tinha prazer, que valia. E quando tudo isso sumiu, eu perguntei para Deus: Deus, não me deixa perecer. O fogo ficou em volta de mim e fez uma roda em mim. E eu, sem saber, sem entender, perguntei para Deus: o que é isso? Ele falou assim: é uma vida na qual muitos de vocês buscam e procuram a vida inteira. Casa, dinheiro, fama, uma família estruturada, e do bom e do melhor. E tudo isso vai virar cinza. Da mesma forma que você veio, você vai voltar do pó. E do pó você vai voltar sem nada. E quando Deus me mostrou, eu entendi que Ele é o centro de todas as coisas. É somente Ele que nós devemos buscar. É somente Ele que nós devemos engrandecer. É somente Ele que nós devemos amar. É somente Ele que nós devemos procurar. É somente Ele que nós devemos agradecer. É somente Ele que nós devemos dizer: Jesus, Tu és tudo para mim. Quando você entender tudo isso, as coisas que vierem em tua mão, nada mais vai fazer sentido. Quando eu comecei a entender isso, muitas coisas começaram a vir na minha vida diferente. Deus começou a prosperar na minha vida. E cada vez que Deus prospera na minha vida, mais eu vejo que nada disso mais faz sentido. Porque a maior importância do mundo é para Ele. O dia que você entender que Jesus veio com um só objetivo, com amor, onde Ele derramou o seu amor todinho lá naquela cruz do Calvário. Tudo que você tem pedido para Ele está na mão dEle. Tudo. Você sabe que muitas vezes Deus não nos dá a bênção para nós? Murmuração, reclamação, nada está bom. Ah, Deus, eu queria 10 mil na minha conta. Deus abençoou os 10 mil lá, daqui a pouco sumiu os 10 mil. Ah, mas agora eu quero 20. Sumiu. Mas nunca está contente com nada. Não está contente com o teu filho, não está contente com tua esposa, não está contente com tua casa, não está contente, sempre querendo mais. E Jesus? Lá na África demorou 13 anos para vir um avivamento. Na Coreia demorou 12. O povo orou 12 anos para vir o avivamento. E nós? Quantos anos nós vamos ter que esperar um avivamento? Será que não pode começar por nós um avivamento novo? Se daqui 12 anos, ou 14 anos, 20 anos, ou daqui uma semana, um ano, 3 anos, 10 anos, independente de quanto tempo for, se nós não começarmos por nós, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu fico muito feliz porque desde que eu voltei para essa igreja aqui, eu comecei na reunião de oração, eu só faltei uma vez. Quando eu vim a primeira vez tinha 5 pessoas. Hoje não dá para contar quantas pessoas tem.
presença de Deus tem movido muitas almas ali naquele lugar. E qual que é o fundamento disso tudo? Qual que é o motivo disso tudo? Oração. Irmãos, acorda, o inimigo, ele não quer que você veja que a oração move montanhas. Deus mesmo disse, se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, moveria montanhas. Elias orou e o sol parou, né? 3 anos e quanto tempo, pastor? O sol não, a chuva parou, né? Isso, perdão. Gente, quem consegue orar para a chuva, segurar a chuva desse jeito? Quem tem esse dom de poder orar e Deus ouvir na hora assim? Tem que ter uma intimidade com Deus. Como é que nós procuramos essa intimidade com Deus? Oração. Eu comecei a fazer uma prova com Deus. Eu fiz uma prova com Deus. Comecei a orar 1 hora por dia. Todo dia eu oro 1 hora por dia. No dia que eu não oro, minha vida parece que não vai para frente. Toda vez que eu entro naquele carro, eu falo assim para Deus: esteja comigo, Espírito Santo de Deus. Esteja comigo. Entra pessoas que ficam endemoniadas no meu carro. Entra pessoas homicidas. A última vez que eu levei uma pessoa que quis voltando à Santa Casa, eu estava com um casal. E ele falava assim para mim assim, trava a porta, trava a porta, trava a porta. Eu falei, por quê? Porque ela vai se matar. Famílias destruídas. Satanás, ele entra para arrebentar mesmo. Mas Deus nos dá a oportunidade na hora certa. Poderei me calar naquele momento. Mas eu falei para aquele rapaz, enquanto você estiver fora dos caminhos de Deus, enquanto você estiver buscando médicos, remédios, terapia, psicólogo, nada vai adiantar disso. Para mim nunca adiantou nada disso. A transformação vem de si próprio. Quando eu aceitei Jesus, dos vícios, das drogas, eu vi o inimigo, o demônio sair de dentro de mim e disse, é por pouco tempo eu volto. É por pouco tempo eu volto. Eu falei, Satanás, nunca mais você vai entrar na minha vida. E quando ele vem, ele te mostra. Ele te mostra que ele é capaz de fazer. Ele destrói. Assim o Espírito Santo de Deus também, ele mostra. Quando ele vem dar vida e vida com abundância. Quando você depositar a tua confiança em Cristo. Quando você depositar a tua fé em Cristo. Quando você depositar a sua vida em Jesus Cristo. Ele vem e faz algo diferente acontecer. Basta crer. Feche os seus olhos.